Depois de muita polêmica e discussão, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por unanimidade o relatório do senador Omar Aziz ao projeto de lei 5.478 de 2019, que define o rateio entre estados e municípios de parte dos recursos do leilão de petróleo do pré-sal a ser realizado no próximo dia 6 de novembro. No seu parecer, Aziz deu sinal verde ao rateio do dinheiro sem alterar o texto da Câmara dos Deputados. Pela proposta aprovada, 15% ou 10,95 bilhões dos recursos que serão divididos sejam destinados para estados da seguinte forma: 2/3 conforme os critérios do Fundo de Participação dos Estados, que beneficiam mais Norte e Nordeste, e 1/3 seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Candir, que beneficiam os estados exportadores. Outros 15% serão destinados para os municípios, seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Municípios, priorizando municípios mais pobres. Já a União fica com 49 bilhões de reais, a Petrobras com 33,6 bilhões e o Rio de Janeiro, estado produtor, com 2,4 bilhões. A polêmica que arrastou a discussão por quase 3 horas foi criada sobre a destinação de 1/3 dos recursos aos estados exportadores, que beneficiará mais os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para compensar o atraso do repasse da Lei Candir pelo governo federal. Senadores do Norte e do Nordeste reclamaram do critério, mas decidiram votar a favor do texto sob pena de ficarem sem nada. Uma nova divisão obrigaria a proposta a voltar à análise dos deputados e poderia não dar tempo de ser sancionada antes do mega leilão no início de novembro. A expectativa é que a matéria seja votada em regime de urgência no plenário da Casa ainda nesta terça-feira. Se aprovado, o texto vai à sanção presidencial. Vendo mais senadores inscritos, encerra a discussão e a gente vai encerrar a votação. Ok. Sim, 23, não, nenhuma abstenção, também 0. Portanto, aprovada. Abstenção no 0, Fernando. Senhor presidente. A palavra. Senhor presidente. Ok. Quero encaminhar. Aprovado, só para cumprir formalidade. Pedindo atenção aos colegas que vamos fazer agora a sabatina, mas abrir o placar de votação, porque os senadores, antes de sair, já poderiam alguns já fazer a votação. Firmada, assim como eu já tenho. Eu já lhe concedo a palavra só para encerrar, do ponto de vista de burocracia mesmo. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto e contrário à emenda número 1 da CAI. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. O senador Otton, com a palavra. Apresenta aí um requerimento de urgência para se votar no plenário ainda hoje essa matéria. Apoiado o requerimento de urgência. Apoiado o requerimento do senador Otton em votação. Os que aprovam, mandem-se como estão. O Ministério da Economia anunciou a liberação de mais de 7 bilhões de reais que estavam temporariamente bloqueados no orçamento federal. O desbloqueio foi calculado depois de um aumento de receitas puxado principalmente por um leilão de petróleo. De forma geral, o relatório indica a liberação de 7,3, decomposto dessa forma como eu disse, 145 milhões para os demais poderes, 2,1 bilhões para as emendas impositivas, individuais de bancada, e o restante que ficaria para as despesas discricionárias do Poder Executivo. O vice-presidente Hamilton Mourão já está a caminho de volta ao Brasil. Ele esteve na Itália e acompanhou a canonização de Irmã Dulce, primeira santa brasileira. Mourão também teve encontro com empresários. Há empresas, algumas já estabelecidas no Brasil, que vieram enfatizar, não é, que confiam no governo, que estão, não é, com todas as suas capacidades prontas para investir mais ainda no Brasil, e outras empresas, né, que estão aguardando novas oportunidades. Vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio e perdeu a senha de acesso ao sistema ou não se lembra do e-mail utilizado na hora da inscrição? O Ministério da Educação preparou um tutorial para auxiliar os candidatos na recuperação desses dados. E as provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Para começar, acesse enem.inep.gov.br. Depois responda ao teste de figuras e informe o seu CPF. No canto inferior, ao lado direito da página, clique na opção Esqueci minha senha.
Então você terá a opção de alterar o e-mail ou de receber a senha no endereço cadastrado. Se você não tiver mais acesso à conta cadastrada no sistema e escolher fazer a alteração, precisará confirmar os dados e informar o novo e-mail. E olha, o Brasil registrou queda na criminalidade no primeiro semestre deste ano. Ricardo Ferraz tem os detalhes pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Os dados mostram redução em todos os tipos de crimes monitorados pelo Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. No primeiro semestre desse ano, em relação ao ano passado, os roubos à instituição financeira, os bancos, caíram 40,9%. Roubo de carga, 25,7%. A violência contra a pessoa também apresentou redução. Roubo seguido de morte caiu 23,8% e os homicídios, 22,1%. Os casos de estupro apresentaram redução de 12%, o que foi muito comemorado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ainda há muito a fazer, mas o resultado mostra que estamos no caminho certo. Seguimos firmes na missão de devolver aos cidadãos a segurança e liberdade que lhes foi tirada, escreveu o presidente. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública esteve em São Paulo e atribuiu os bons resultados ao maior rigor no combate à criminalidade e à maior integração entre as forças de segurança. Sérgio Moro assinou acordos aqui na capital. O acordo vai proporcionar melhorias no sistema penitenciário, implementar ações para prevenir roubo de cargas e crimes cibernéticos. No evento, na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, o ministro Sérgio Moro falou da aliança estratégica entre os setores público e privado. A ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é aprofundar parcerias público-privadas. Se nós podemos, de alguma maneira, o poder público influenciar, orientar ou contribuir, ambos os lados podem ganhar muito, tanto o setor público como o setor privado. Por enquanto, trata-se de um protocolo de intenções, mas estão previstos parcerias público-privadas para a construção de penitenciárias, treinamento e combate de policiais para crimes cibernéticos e compartilhamento de informações para auxiliar o combate ao roubo de cargas e implementar medidas de rastreabilidade de produtos. O ministro Sérgio Moro destacou que as parcerias público-privadas para a administração e construção de novos presídios devem incluir a possibilidade dos detentos trabalharem. O acordo firmado entre a Fiesp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública inclui a capacitação dos detentos e egressos do sistema prisional pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Sérgio Moro também destacou as ações e programas do Ministério da Justiça e Segurança Pública com foco no combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. O enfrentamento da corrupção, crime organizado e da criminalidade violenta também melhora o ambiente de negócios, não é? Torna investimentos no país, seja externos ou mesmo investimentos aqui internos, mais atrativos. O Ministério da Economia anunciou a liberação de mais de 7 bilhões de reais que estavam temporariamente bloqueados no orçamento federal. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov. Ela está no Palácio da Alvorada. Bom dia, Dani. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa liberação foi anunciada pelo Ministério da Economia. São 7 bilhões 270 milhões de reais que estavam contingenciados no orçamento da União de 2019. Desse valor, 5 bilhões serão destinados ao Poder Executivo e cerca de 146 milhões de reais serão liberados aos outros poderes. E essa liberação só foi possível graças à realização do leilão de petróleo e gás na última semana e também da expectativa do leilão do pré-sal que está agendado para o dia 6 de novembro. E logo cedo aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, junto com sua equipe de ministros, ele acompanhou a cerimônia de hasteamento da bandeira, a troca da bandeira aqui na frente do Palácio da Alvorada. Antes de acompanhar essa cerimônia, ele conversou rapidamente com alguns estudantes, algumas crianças de uma escola pública do Distrito Federal que estavam aqui também para participar
dessa cerimônia. Depois ele seguiu junto com os ministros para dentro do Palácio da Alvorada, onde está reunido neste momento naquela reunião do Conselho de Governo que ocorre com certa regularidade, né, Renata? E que os ministros trazem ao presidente os temas prioritários de cada pasta. À tarde, a agenda do presidente Jair Bolsonaro continua no Palácio do Planalto, mas nós vamos saber os detalhes lá do Planalto com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Daniele, bom dia a todos. Então, depois dessa agenda da manhã, o presidente Jair Bolsonaro participa à tarde, às 2 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, de um encontro com o presidente da Engie Brasil, que é uma empresa que atua na geração e transmissão de energia. Devem participar desse encontro também os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Logo na sequência, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E às 5 da tarde, também no Palácio do Planalto, está marcada aí uma solenidade para a concessão do 13º salário do Bolsa Família. E neste mesmo evento está previsto também o anúncio da liberação de novos recursos para o Hospital Santo Antônio, que é gerido pela Associação Obras Sociais Irmanduce em Salvador. E por falar em Bolsa Família, o governo está enviando avisos para as famílias que receberam esse benefício indevidamente. Elas terão que devolver esse dinheiro. Mais detalhes aí na reportagem de Cleide Lopes. Cristiane tem 31 anos e 6 filhos, com idades entre 2 e 15 anos. Mora nessa casa simples com as crianças e o marido que é flanelinha. Ela conta que para receber os R$690 do Bolsa Família, está com as vacinas dos pequenos em dia e os com idade escolar estão em sala de aula. O benefício é muito importante para a família. Eu pago aluguel, troco o gás. O que sobra, a gente compra coisa para dentro de casa. Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, assim como a família de Cristiane, o governo fez um pente fino para detectar irregularidades nos benefícios. Agora está convocando mais de 5 mil beneficiários a devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de R$6 milhões vão ser reembolsados aos cofres públicos. Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas às famílias identificadas pelo Ministério da Cidadania. Caso os recursos não sejam devolvidos, elas serão inscritas no cadastro de devedores. Hoje, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo programa. Bolsa Família sempre teve fila, nós acabamos com a fila. Diminuímos o número de famílias porque tinha muita gente ganhando sem precisar. Mas está lá, todo mundo que precisa está recebendo. O que nós precisamos é aumentar o número de pessoas empregadas. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que tenham renda própria. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.